Olha, e se for para deixar todo mundo chateado, o Lula nesse momento faz questão de colocar ponto em todos os lugares, porque os aliados dele na chamada Frente Ampla estão decepcionados. As manifestações do PT e do presidente no primeiro mês de governo despertaram muita desconfiança entre setores políticos que apoiaram o petista no segundo turno das eleições. Líderes partidários consideram que o PT e Lula se preocupam basicamente em tentar desconstruir o governo do passado. A narrativa é a mesma, tá? Segura aí que é exatamente, a gente nem tinha lido essa próxima pauta aqui, vocês já anteciparam pra gente, hein? Com desinformação, visão distorcida, revanchismo e sem olhar pra frente. Eu quero ler de novo, porque revanchismo... Parece que essa palavra ficou agora em 2023, é a palavra do momento. Todos os cientistas políticos e todos os canais que levam a informação da política estão colocando essa palavra em evidência, o revanchismo. E eu vou pedir para você já falar o que significa isso dentro da política, tá? Sem olhar para frente. Em discursos recentes, Lula se referiu ao impeachment de Dilma como, entre aspas, golpe. Chamou os procuradores da Lava Jato de, entre aspas, quadrilha, e entrou em conflito com o Banco Central. Acabamos de falar aqui também, Negão, sobre o Banco Central. Estamos noticiando aqui, parece que a gente fez uma lista, né? Do que a gente estava falando aqui, e muito sabiamente o pessoal da nossa direção colocou isso no TP e vai falando. Ao jornal Estadão, Baleia Rossi, presidente do MDB, disse o seguinte, abro aspas, triste o PT, um partido importante em um documento da sigla, resolver espalhar fake news. Fecho aspas. Já Roberto Freire, presidente do Cidadania, disse, abre aspas, falar em golpe é estultice. Eu li certo isso, a palavra? É a primeira vez que eu falo essa palavra na minha vida. Falar em golpe é estultice. Lula não pode fazer dessa resolução do PT uma resolução sua. Ele está governando com o apoio de vários líderes que o apoiaram no impeachment de Dilma. Eu fecho aspas. Eu quero começar com ela novamente, nossa loira aqui da mesa, que sabe muito, porque a gente numerou aqui na pauta passada e parece que tudo que a gente falou de verdade está sendo falado agora. Mas o que é o revanchismo na política? E o que é estultice? Estultice também. É uma estupidez, é aquilo que é estúpido, né? É só um sinônimo mais bonitinho, assim, mas é legal porque a gente aprende umas palavras, né? Mas é estupidez. O revanchismo na política é isso, o Lula está dando uma aula de revanchismo, porque é exatamente essa tentativa de reescrever a história. Então, o golpe, o impeachment de Dilma Rousseff agora é golpe. Tudo que aconteceu durante a história do PT, a Lava Jato, ela na verdade não existiu, foi um movimento somente para penalizar os políticos de esquerda, né? Quando não foi, né? Ela deu uma bela de uma pancada ali em outros partidos também. Mas é esse revanchismo que o Lula está fazendo o tempo inteiro, é de querer reescrever a história do PT e querer mudar o que já aconteceu, né? Tanto foi criticado o ex-presidente Bolsonaro em relação a isso e agora a esquerda faz exatamente a mesma coisa, nada como o tempo, né? Para mostrar como as coisas acontecem. E o Lula tem feito isso, assim, a gente sempre fala... Eu lembro que quando eu ouvi o discurso dele na Paulista, logo depois que ele foi eleito, me chamou muito a atenção. Eu estava lá também vendo. O ódio e o amor, eles e nós. Eu acho que foi a primeira vez que ficou tão claro o eles e nós, porque o Lula passou a campanha inteira falando de amor. Esquerda, meio esquerda. Esquerda, meio esquerda. Então, foi desde... É como se virasse a chave. Eu venci a eleição, esquece tudo que eu falei, né? E a gente sempre falava. O Lula estava fazendo uma campanha eleitoral para vencer e não para governar. Então, tudo que ele está fazendo agora é tentar reescrever a história, tentar mostrar que o PT é maior do que tudo, só que, enquanto isso, a história vai acontecendo, a esquerda não desenvolve nenhum outro líder e 2026 vem aí. Se não for Lula... Bom, a gente tem que ver se ele vai chegar bem sadio, mas assim, a esquerda está cometendo vários pecados. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, assim, a história do PT, ela vai mostrando os pontos fracos da esquerda. E é justamente essa questão de não se modernizar e ficar apegado ao passado que acabou com o PT da primeira vez. Está acontecendo tudo de novo. Bissoli, existe alguma prerrogativa no âmbito do direito para que o Lula seja punido por essas falas dele, chamando o ex-presidente, ou chamando isso de golpe, ou chamando o ex-presidente de genocida, coisas desse tipo? Porque quando ele fala aqui, e ele se refere que
onde está aqui, sobre o golpe, né, do impeachment. Ele está colocando o STF e as pessoas que deixaram esse ato do impeachment uma coisa lícita, está chamando essas pessoas de golpistas, não é verdade? Ou meu raciocínio não está certo? Existe alguma coisa dentro da lei que possa pegar mal pro Lula nisso? Claro, Rodolfo. Quando a gente fala algo que é atribuído como crime, imputando isso a alguém, isso pode, se nas circunstâncias adequadas comprovadas, configurar inclusive calúnia. Agora, cabe à Procuradoria-Geral, eu não sei o procurador Aras, qual é a visão dele em relação a isso, mas notificar o presidente para prestar esclarecimentos. O presidente tem prerrogativa de responder por escrito, respeitando todos os ritos, mas cadê a Procuradoria-Geral da República fazendo seu papel de pedir esclarecimentos? Cabe a ela investigar possíveis crimes do presidente da República. O senhor Augusto Aras pode perfeitamente fazer uma modificação do presidente para que preste esclarecimentos do que ele está querendo dizer com essas falas. Porque se comprovado e reafirmado que ele está querendo trazer o conteúdo criminoso disso, ele pode ser responsabilizado e punido. Perfeito. Melhor do que isso, só se você desenhar. Enquanto eu vou falando com o Ricardo aqui, você, por favor, vai desenhando. Vai desenhando aqui, desenhando. Ricardo, quando a gente fala de impeachment, e a gente fica preocupado quando noticia isso, porque muita gente começa a acreditar nessa narrativa de que foi um golpe, quando o Lula vem. E aí, quando a gente vê os próprios líderes de partido político vir a público e dar essa declaração, é um sinal, é um alerta, é um sinal de que as coisas podem caminhar diferente na política se o Lula não se atentar ou não? Sim. Um grande questionamento entre alguns líderes políticos na campanha era qual Lula que vai ganhar as eleições. Em ganhando as eleições, qual Lula será presidente? De todo mundo, né? De todo mundo, exatamente, de todo mundo. Talvez das pessoas que acreditaram muito profundamente na narrativa que ele estava criando ali, inclusive da Frente Ampla, que para mim é uma narrativa que está se mostrando agora mentirosa, porque não há uma Frente Ampla acontecendo, né? Na prática. Simone Tebet que o diga. Pois é, enfim, na época da campanha ele vendia um discurso, ele criou uma narrativa. Ganhou a eleição, para mim, nada mudou. Ele continua com a mesma narrativa agora, inclusive já falando que precisa, palavras do presidente Lula, de que precisa se criar uma narrativa, olha só, Exato. para o Disseu, que está talvez saindo aí. Então ele quer criar uma história. O que é uma narrativa, gente? É uma história, criar uma história para que as pessoas entendam mais facilmente aquele pensamento ou acredite, caso essa história não seja realmente repleta de verdades. Então ele está criando uma história onde ele era um líder injustiçado, o PT foi um partido caçado, aí ele saiu então da prisão e veio pelos braços do povo para a presidência da República de novo e agora está se alçando como um líder global. Eu falei no começo do ano, inclusive aqui no Linha, o Lula vai viajar bastante, ele vai se colocar como uma liderança, tentar resgatar aquele cara que o Obama chamou ele, para de repente conquistar até um Nobel da Paz aí num espaço de tempo relativo, que nada tira da minha cabeça que é isso que o Lula quer, lá na frente, para se tornar um mártir. E aqui dentro do Brasil é a liderança do PT, porque não está sendo construída uma nova liderança. Já nós teremos eleições em 2026 e quais serão os quadros das eleições? Para mim, o Lula está chamando a disputa com o Bolsonaro, porque ele acha que se o quadro econômico melhorar, que é para isso que ele está trabalhando, veja que são várias caixinhas aqui, mas o discurso e a narrativa é no mesmo sentido, de transformar o Lula num líder, o PT num partido um pouco mais consolidado, mais forte, para que ele tenha mais força para enfrentar o que ele quer, que é o Bolsonaro, nas próximas eleições. Ao mesmo tempo que eu não vejo as lideranças de direita cobrando aras, por exemplo, para fazer com que o presidente da República se explique por que ele fala que é golpe, por que tem páginas oficiais da República Federativa do Brasil descrevendo um trecho da nossa história que foi legítimo como golpe. Ninguém está falando isso. É aí que eu acho que a centro-direita e que outros partidos perdem para a esquerda mais organizada. Mas eu te digo que os eleitos estão fazendo agora, estão fazendo um tweet. Gravando um Você acha isso? stories. Estão fazendo? Aí fica difícil. Em fazer um tweet. Isso que o Ricardo falou do Nobel, eu falei aqui há pouco tempo, que eu disse assim, eu não sei se o Lula vai ganhar, mas com certeza ele vai ser indicado por causa do dia 8. Porque no dia 8 ele conseguiu colocar o planeta olhando para ele, porque as pessoas conseguiram colocar o planeta olhando para o Brasil, o Lula pegou esse hype e fez o planeta olhar para ele, principalmente fazendo com que principalmente fazendo com que as pessoas vissem aquela imagem dos 27 governadores de mãos dadas. Aquilo é muito forte, pra gente pode não parecer tão forte, mas eu quero que você pense como a cabeça de um alemão, a cabeça de um inglês vendo aquilo, de um americano, é uma imagem muito forte.
O Lula, eu também concordo que o Lula já está pensando em 2026, só que ele tem uma grande pedra no sapato agora chamada Bolsonaro. Porque essa pedra não está a fim de ficar dentro do... Aliás, não está a fim de ficar fora do sapato dele. O Lula quer trazer o Bolsonaro para o debate, toda hora ele está falando do Bolsonaro, foi entregar as casas do Minha Casa Minha Vida, que até então era como é que era o nome? Casa Verde Amarela. Só que agora ele já trocou o nome e falou como se ele tivesse construído em um mês, né? As casas. E, cara, você tocou num assunto legal. Que era uma crítica que ele fazia ao Bolsonaro, por estar entregando obras que ele fez. Segura, eu vou fazer essa pergunta para você, já que você tocou nesse assunto, tá? Eu recebi hoje um direct a galera da esquerda e os petistas estão me seguindo no Instagram também, eu acho legal, porque tem que ser democrático. Desde que seguidores, engaja. Eu quero ter 10 seguidores, desde que respeite o que eu posso, a minha família, respeite o meu trabalho, tudo bem, não tem problema nenhum se o cara for lá um pessoal da direita, um pessoal da esquerda, desde que haja respeito, ok? E uma pessoa mandou pra mim assim, você colocou que até agora você não viu o Lula governar, Rodolfo, mas é mentira, porque ele teve lá, numera comigo, salário mínimo, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Bolsa Natalidade, porque não tem um nome para essa bolsa aí, que é auxílio de R$150 por família, pro filho que nascer e tudo mais. Essa é a sua narrativa e ficou no ar. Eu vou responder depois do que eu respondi, porque eu vou jogar essa pergunta pro Negão e eu quero que vocês falem sobre isso também, porque vai muito de encontro com o que o Baleia Rossi e que o Roberto Freire falou, porque ele não está governando ainda. Isso não ficou claro só para mim. Ficou claro para o Roberto Freire e para o Baleia Rossi também. Eu estou falando isso. Então vamos lá. A gente não tem ainda o concreto. A gente só tem as falas. Primeiro porque muito pouco tempo. O Minha Casa Minha Vida. Ele trocou o nome, certo? Que era projeto... Casa Verde Amarela. Ok. O salário mínimo, que foi um aumento até agora de... R$18. R$18, mas dá um total de R$108. É um total de... Não, R$18. Não, R$18, mas teve um aumentinho. Nesse tempo aí teve um outro aumento. Você vai buscar aí, Bissoli? Por favor, me ajuda. Se a produção puder me ajudar nisso também, eu agradeço. De quanto que foi o aumento? Parece que até agora, de janeiro para agora, foi um total de R$108, ok? E aí a pessoa... A CUT queria que subisse 82, parece que subiu só 18, era uma coisa assim. Então, o último foi agora, o último foi um aumento agora, pífio também, na minha concepção. E aí a pessoa defendeu o salário mínimo. Tem como alguém defender o salário mínimo, mesmo sendo de esquerda, mesmo sendo uma pessoa que votou no Lula? Será que essa pessoa está satisfeita? Tá em você a pergunta, tá, Negão? Depois eu vou passar a mesma... Eu acho que o governo do Lula ainda não começou de verdade, mas a gente tem que entender também que a gente ainda não tem 2 meses. Você entendeu? É porque a gente está medindo, isso é um erro que está cometendo tanto o pessoal de esquerda quanto o pessoal de direita. A gente começou a medir diante de quando acabou a eleição. Porque como o Lula começou a se mexer depois que acabou a eleição, começou a correr o país, começou a fazer acontecer, deu uma impressão de o mandato já começou. Então, quando a gente olha, se a gente for olhar friamente, o Lula só tem 2 meses, nem isso. Mas aí a gente está vendo o quê? A gente está vendo muitas falas e essas falas estão repercutindo no mercado, aumentando a taxa de juros. A gente está vendo coisas que não condizem, como agora, por exemplo, ele não larga o nome do Bolsonaro, foi entregar o Minha Casa Minha Vida esses dias, que ele tanto reclamou que o Bolsonaro entregava obras que ele que fez ou que a Dilma já deixou no jeito. Ele está literalmente entregando essa casa assim, ele está entregando como se fosse ele que tivesse feito a casa. Ou seja, em 1 mês e meio você não constrói ou você não pinta direito o prédio do Minha Casa Minha Vida. Só que o Bolsonaro está quieto. Aí que tá. E isso está sendo um grande problema para o Lula, porque ele queria... tanto que ele provocou... Combate, né? Ele provocou o Bolsonaro dizendo que o Bolsonaro é um fujão, que fugiu quando ele ganhou e tal. Só que o Bolsonaro está quieto. O Bolsonaro, que eu podia ter feito isso desde o primeiro dia, que era uma coisa que eu falava tanto, ele resolveu ficar quieto só depois, né? Em muitas ocasiões ele perdeu de ficar quieto, só que agora ele tá deixando o próprio Lula morrer pela boca. Perfeito. Entendeu? E, Ricardo, eu vou olhar pra você, mas vou tocar aqui, ó. Acostumado já com... Só pra ver quem tá esperto. Porque quem trabalha com jogador muito tempo, fica bom no... aqui, ó. Olha aqui, daqui. Eu sei por que eu vou falar com o Ricardo depois. Sabe por quê? Porque ele é perito nessas áreas aqui de gestão. Então ele vai falar, talvez, assim, cada um
aqui joga onde sabe, né? Eu tô aqui só no meio, não jogo em lugar nenhum. Mas, enfim, foi o aumento de quanto e de qual foi o período aí? Porque o Negão falou muito bem do Minha Casa Minha Vida. E foi sensacional falar isso. E lembrando que a gente tá aqui, tá na frente ampla, tá? E esse assunto ele vai casar daqui a pouco no final de tudo isso. Por favor, Bissoli. Olha, para que não tenha nenhum tipo de questionamento aqui futuro depois de qualquer informação equivocada, o dado mais preciso é que teve um primeiro aumento no início do ano, que foi de 1.212 para 1.302, ou seja, R$90 de aumento. Perfeito. E agora um aumento de mais R$18, totalizando R$108 de aumento do salário mínimo no início desse ano. Tirei Mas 10, uma grande professor, observação. Parabéns ao Rodolfo que sabia os números da cor. Eu tive que buscar aqui. Obrigado, Outro obrigado. ponto. Olha como o PT é especialista em cortina de fumaça, porque divulga isso e divulga um dado bem próximo ali, como quase que não tivesse acontecendo, em relação à isenção da tabela de renda. De imposto de renda, tabela de imposto de renda. Qual que era a promessa do PT na campanha? 5 mil. Até R$5.000 quem ganha vai ser isento. De que forma vai resolver isso, ninguém prometia. Então vem com essa história de subir R$100 e poucos o salário mínimo, e cadê a isenção da tabela do imposto de renda? Aqui no ponto que são E aí, salários, Rodolfo, vamos ser sinceros, se teria uma coisa que a gente teria que reconhecer aqui e dizer que foi um avanço, é se o presidente tivesse apresentado, junto com esses 1.320 dessa semana, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso seria um avanço, seria uma conquista. Mas, como se diz, foi muita promessa e até agora nada de novo. O que a gente volta a ver é o velho governo com as velhas práticas não trazendo novidade nenhuma. O Negão falou do Minha Casa Minha Vida. O Bissoli falou do salário mínimo. Sobrou pra você o Bolsa Família. E o Ricardo vai fazer a síntese completa. Hoje eu mando aqui nessa parada. Aí. É o técnico da seleção da bancada. Tá comandando o bloco de carnaval. Modéstia à parte. Unidos ou linha de frente. Ainda vai ter no linha de frente o Rodolfo sambando aqui, que é promessa aqui até o final. Renovei meu contrato aqui, não passa isso, não passa. Hoje a festa tem quem paga. Sabadão de carnaval, gente, que isso. É isso. Deise. Então, vamos lá. Eu queria fazer uma... A gente começa a pensar em várias coisas ao mesmo tempo, assim, mas eu queria falar um pouco sobre Minha Casa Minha Vida. Opa, pode falar. Não, você pode falar o que você quiser aqui desse assunto, tá? Sabe que tem alguns estudos, eu não lembro agora o nome dos autores dos estudos, mas estudos de 2015 que avaliam Minha Casa Minha Vida, falando sobre essa frente ampla, né, como ela decepciona. Uma das maiores características do presidente Lula é justamente ele ser personalista e populista. Então, o populismo ele entra quando o Lula fala o que a massa quer ouvir. Por que eu estou falando isso? Porque a gente estava falando do Minha Casa Minha Vida e tem estudos acadêmicos respaldados por universidades e revistas científicas que indicam que a proposta do Minha Casa Minha Vida ela era abarcar pessoas com o menor tipo de renda, menor salário possível. Nossa. Mas, na verdade, o Minha Casa Minha Vida, nos primeiros anos de implementação, ele não conseguiu resolver o problema habitacional dessas pessoas, porque ainda assim tinha um nível elevado para fazer parte do Minha Casa Minha Vida. Então, Minha Casa Minha Vida resolveu o problema de outras classes que tinham um poder aquisitivo um pouco maior. Então, e aí o que a gente tem hoje como uma retórica, que é a narrativa que o PT vai construindo, que ele resolveu o problema habitacional dos mais pobres através do Minha Casa Minha Vida. E não foi. E aí eu pego o gancho com... E isso, estudos científicos, não sou eu que estou falando. E aí, quando a gente fala do Bolsa Família, né? O Bolsa Família, ele resolve um primeiro problema, e aí, de novo, vem o populismo. Mas ele resolve a curto prazo e não a médio e longo prazo. Porque é tanto aquilo que a gente ouviu falar, que é um clichê na política brasileira, mas é estudar a linha e não ensinar a pescar. É isso que o Bolsa Família faz. E essas todas são medidas populistas. E aí, eu concordo plenamente com o Negão, não tem nem 100 dias de governo. Os primeiros 100 dias do governo são os dias emblemáticos. Termômetro, né? Então não tem ainda como o governo Lula ter feito muita coisa. Mas olha como ele já começou com as medidas populistas, né? Então ele vai construindo a narrativa de que olha como ele fez, mas não fez, gente. Não fez, e tanto Minha Casa e o Minha Vida quanto o Bolsa Família, eles têm problemas históricos que precisam ser revistos. Perfeito. Ricardo, faz uma síntese sobre esse assunto, e lembrando que você tem que fechar a rima com o Ricardo, com o Roberto Freire e com o Baleia Rossi. Então, vamos lá. Primeiro, é importante a gente dizer o seguinte, o salário mínimo, quando passou para R$ 1.302, estava previsto na lei orçamentária que foi aprovada no ano passado.
Ainda pós-eleição e naquela questão da transição de governo. 2022. Isso, 2022. Então não é uma articulação só de agora, ok? A articulação que a gente pode dizer de agora é os R$18 que nós tivemos de aumento agora. A mesma coisa a entrega dessas casas, que agora chama Minha Casa Minha Vida, mas elas foram construídas como Casa Verde e Amarela, porque elas começaram um processo de construção, não foram construídas em 30 e poucos dias não, pessoal. Pois é. Já estava num processo, todo o processo licitatório foi na gestão passada. É importante dizer isso, está sendo entregue pelo governo Lula, ok? Enfim, então nós não temos muito a mostrar desse governo ainda. Lembrando que o Lula já começou a governar, entre aspas, ele tomou posse em dia 1º de janeiro como presidente da República, mas ele já transitava desde o processo de transição. Antes do término do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos, ainda durante o mandato, o Lula já estava dando as cartas em Brasília. Então já está se articulando há algum tempo. De fato, a gente tem pouco tempo de governo, a gente normalmente espera aí uns 100 dias de governo aí para entender qual é o caminho do governo. O que me preocupa? As falas do presidente, o tom, o jeito, para quem ele se dirige, do que ele fala, o que ele quer com essas falas, que não são falas de um chefe de Estado que quer unir a nação para a gente apresentar para o país um projeto nos próximos 100 dias, para ele apresentar para o Congresso Nacional as reformas que a gente está precisando fazer no Brasil, as reformas estruturais que a gente tanto fala. Não, são falas de um chefe de Estado que divide os partidos aliados, os partidos da chamada Frente Ampla, que fica colocando a responsabilidade e culpa de problemas que hoje estão sob a caneta dele no gestor passado. Ele está olhando muito para o retrovisor do carro e não está olhando para frente, que é o que o povo brasileiro quer e espera de um presidente da República. Mesmo aqueles que não votaram no Lula, eles estão morando no Brasil sobre a presidência do Lula. O Lula tem que governar para todos. Eu acho que essa, para amarrar o final do sambinha aqui, sim, eu acho que a fala do Roberto Freire, presidente do Cidadania, do Baleia Rossi, também vão nessa linha, decepção. O Baleia Rossi falou, pena, um partido grande, um partido super importante para a história do Brasil, como é o PT, o partido que está no poder e que assina uma nota com essa fake news do golpe, que é isso que ele está falando ali. Sim. O Roberto a mesma coisa. Se o Lula continuar com essa fake news, com essa conversa de que o Brasil teve um golpe porque não teve um golpe, isso prejudica toda a estrutura da base de governo do próprio presidente Lula. E que fica difícil de entender também o que ele quer falando isso. Ele quer limpar a imagem da Dilma? Ele quer um prêmio Nobel da Paz. O que de fato ele quer? Eu acho você tem 30 segundos. Não, é jogo rápido. Eu acho que o Lula está surfando nos seus fãs. E ele tem muitos fãs na imprensa. Muitas vezes a gente fica naquela de, mas o PT paga a imprensa. Não, eu acho que no caso do Lula é um caso de fãs. Ele tem fãs, tem gente que jornalistas. Você vê o jornalista que entrevista o Lula, ele brilha os olhos. Então o Lula fala coisas que você fala, qualquer pessoa com um pouquinho de memória vai lembrar e fala, poxa, Lula, não foi bem assim. Entendeu? Aí o jornalista faz aquele sorriso do tipo, nossa, era isso que eu queria que você falasse. Nós aqui da Jovem Pan muitas vezes somos vistos como o anti-PT, o anti-Lula. Não, eu queria muito, eu falo sempre isso. Cara, eu quero muito chegar e poder falar assim, caraca, agora o Lula estourou. O Lula foi lá e fez... Nossa, sabe isso daqui que o Lula fez? Isso daqui foi muito bom. Recentemente eu dei entrevista, não, desculpa. Opa! Eu dei a notícia... Recentemente eu dei a notícia de que o governador Tarcísio aqui de São Paulo, ele não sei se flexibilizou a palavra certa, mas ele meio que liberou o canabidiol aqui em São Paulo. Eu achei um tremendo acerto. Nossa, eu queria tanto poder falar assim, olha, o Lula, por causa do Lula, agora o canabidiol é nacional, entendeu? Que é uma medicação que vai ajudar muita gente com epilepsia e tal. Não, eu não posso. Tudo que se resume ao Lula são as falas dele, que são totalmente desconexas. Tudo que se resume ao Lula é ele só lembrar do Bolsonaro, ele está governando só falando do Bolsonaro, ele parece um negacionista da urna. Ele ganhou a eleição e os outros jornalistas estão ajudando eles. Nós somos a única emissora que pelo menos questiona. E nós não estamos nem atacando. Nós só estamos... A gente admite aqui que 2 meses é muito pouco para falar, para poder chegar aqui e esculachar o Lula. A gente não pode também fazer isso. Mas a gente tem que questionar também o que ele está falando. Ou deixamos de fazer.